Bom, hoje nós completamos o terceiro episódio, completamos as três dimensões de análise. A análise por competência, que é o DRE, análise por caixa, que é o fluxo de caixa, e agora a análise do patrimonial, que é o balanço patrimonial. Nesse terceiro episódio, eu vou focar exatamente no que é essencial olhar no balanço patrimonial. Obviamente, não se trata de uma análise técnica contábil, mas sim uma análise prática do que você deve gastar tempo olhando as linhas que mais importam no balanço patrimonial. O balanço do patrimonial normalmente é formado por ativo e passivo. O ativo tem três qualidades de ativo. O ativo circulante, que é aqueles que você pode monetizar ou realizar, fazer caixa dentro de um período de 12 meses. O realizável a longo prazo, são ações que estão no ativo, mas que têm uma liquidez maior que 12 meses. Ou seja, encaixam aí no realizável a longo prazo, por exemplo, a venda de monetização de ativos fixos, por exemplo. Então, está aí dentro dessa coisa. E o ativo fixo em si, que é todo o investimento que você faz para montar infraestrutura, por exemplo, de tecnologia, compra de computadores, compra de ativos que vão na linha de ativo fixo. Essas três linhas formam o ativo total da empresa. Do lado do passivo, você tem o passivo circulante e o passivo exigível a longo prazo, e tem o patrimônio líquido, que forma o patrimônio líquido da empresa. Então, se você pegar o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, mais o patrimônio líquido, você vai ter o ativo exatamente igual com o passivo. Os números batem, um lado bate com o outro, eles são iguais. Quando você pega o circulante, o realizável a longo prazo e o ativo fixo, e vai para o passivo circulante, exigível a longo prazo e patrimônio líquido, somando os três, A é igual a B, ou seja, o ativo é igual ao passivo. A principal função, quando você olha o passivo, a primeira linha que você tem que olhar é a questão do ativo circulante vis-à-vis o passivo circulante. Então, se o ativo circulante é maior que o passivo circulante, significa que você tem uma liquidez, o teu capital de giro está positivo. Se o teu passivo a longo prazo, a curto prazo, circulante, é maior que o ativo circulante, significa que você tem um descasamento entre a liquidez que você tem do ativo vis-à-vis os compromissos que você tem de pagamento, de amortização e pagamento de serviços da dívida no curto prazo. Tá? Então, quando o passivo circulante é maior que o ativo circulante, você tem uma questão de capital de giro negativo. Você tem que buscar, então, soluções para isso, alongando o teu passivo, ou mesmo buscando estratégias de aumentar o teu ativo circulante, a disponibilizar monetização, provavelmente, de algum ativo fixo, para que você possa encaixar o teu capital de giro positivo. O passivo circulante, o passivo exigível a longo prazo, um dia ele se torna circulante. Esse que é o grande problema. Então, você toma um passivo, às vezes num prazo relativamente longo, vamos dizer, para o Brasil, entre 4 a 5 anos. Acontece que depois do quarto ou quinto ano, esse passivo vai virar circulante. E se o teu projeto não matura, não gera caixa, né, num período mais curto, a maturação é adiada, você começa a ter um descasamento entre o ativo circulante e o passivo circulante. E aí tem um desencaixe, onde você tem que atacar esse problema, porque empresa sem capital de giro está fadada a ter problemas financeiros. Tá? Como nós falamos no episódio anterior, empresas quebram por falta de caixa e não por falta de patrimônio. Tá? O patrimônio líquido envolve capital da empresa, os lucros retidos e reserva de capital. Praticamente são as três linhas que formam o patrimônio líquido da empresa. O principal fator, quando você cruza o DRE com o balanço patrimonial, para você trazer o retorno sobre o equity que você vai ter, ou seja, você pega o lucro líquido, na primeiro bloco, o lucro líquido dividido pela receita líquida, você tem a chamada o retorno sobre vendas. Isto daí é uma operação de vendas. Diz se a área de vendas está indo bem, a operação de vendas está indo bem, ou se ela está deixando a desejar. O segundo bloco que você pega a receita líquida e divide pelo ativo total do balanço. E aí você tem o giro da operação, ou seja, quantas vezes a receita líquida é maior do que o ativo que você está carregando.
Quanto maior esse giro, melhor significa a qualidade da tua receita líquida está girando sobre a base de ativos instalada, né? Quando você começa a ficar menor que 1, significa que você está com uma base de ativos que não está girando o total de ativos. Ou seja, você está com um ativo muito pesado para a receita que você está gerando. Excesso de ativo para queda de receita. E o terceiro bloco é o ativo total, é a alavancagem, o ativo total sobre o patrimônio líquido, que dá alavancagem no modelo. Então, o primeiro, lucro líquido sobre receita líquida, é especificamente para você medir se vendas está performando. A receita líquida sobre ativo total, o giro do ativo, é para você ver se a operação está rodando bem. E o terceiro bloco, o ativo total sobre o patrimônio líquido, é a alavancagem, se ela está sob controle do financeiro, ou seja, a estratégia de funding que o financeiro tem está suficiente para os investimentos e no pacing correto que o modelo exige. Tá? Então, esses são os 3 blocos do ativo que você vai ver. Multiplicando o 1 por 2 e por 3, você tem o Return on Equity, que é o retorno sobre o equity que você tem instalado. E essa medida é muito boa para ver se o modelo que você tem está gerando valor para a empresa e se ela está dando uma solidez ao balanço. Balanço sólido significa acesso a funding estável de longo prazo. Balanço fragilizado ou inflexível, por estar muito carregado no modo de alavancagem, etc., você perde flexibilidade e vai pagar taxas mais caras por isso. Então, é muito importante que você mostre um return on equity crescente. Não tem uma medida mágica, o return on equity tem que ser de X%. Ele tem que ser crescente, porque como toda a dinâmica do negócio, ela tem uma dinâmica própria. Como eu falei quando eu analisei o fluxo de caixa, provavelmente muitas empresas, já aconteceu inclusive sob minha gestão, muitas empresas operam por um período não muito grande, com free cash flow negativo, ou seja, os projetos ainda não maturaram e o projeto não está gerando caixa suficiente para cobrir, inclusive, o investimento de capex que o modelo demanda. Agora, o que não pode é ele ser decrescente, ou seja, você tem um fluxo de free cash flow constantemente negativo e crescente no negativo. Aí mostra que o modelo não está errado. Alguma coisa está vivendo, ou o posicionamento está incorreto, ou você está com processos quebrados que estão levantando demais o custo. Ou seja, aí é que você vê onde ganha e onde perde. Então, eu diria que dos 3, eu sempre falo o seguinte, que o fluxo de caixa, é o momento onde a realidade confronta as suas premissas que você colocou para desenvolver um modelo de negócio. É aí que você vai ver a verdade. Muitas vezes você traça algumas premissas para o teu projeto, a hora que o fluxo de caixa vai ficando constantemente negativo e não reverte, significa que alguma coisa você está errado. Ou você posicionou mal o produto, exige uma nova estratégia de pricing, um ataque mais direto à base de custos, ou seja, você tem que buscar saída, porque a empresa não vai sobreviver com uma constante queima de caixa durante um período acima do previsto. Então, hoje o que eu tinha para falar para vocês é isso, sobre balanço. Não é aqui, não tem a pretensão aqui de discutir, fazer a nível contábil, porque existem auditores muito mais capazes para isso. Normalmente a empresa de mercado é auditada, e os auditores atacam muito bem essa questão. Aí é o grande retorno que o auditor dá. Ele enxerga riscos, mitiga riscos, e ele, do balanço patrimonial, ele tem uma radiografia corretíssima de como a empresa está se performando e onde está desenvolvendo, agregando valor ao modelo, onde o modelo está destruindo valor. Eu termino aqui esse ciclo de 3, das 3 dimensões, caixa, competência e patrimônio. E na próxima semana, no próximo episódio, eu vou começar a tratar de questões práticas de gestão, voltada para modelo de negócio. Quais são os modelos de negócio e como é que você trabalha para flexibilizar o teu modelo de negócio, ter flexibilidade financeira no teu modelo de negócio, e como é que você trabalha para adequar o pacing do investimento à geração de free cash flow. Isso nós vamos discutir a partir do 4º episódio, que será o próximo episódio para frente, tá bom? Muito obrigado para vocês. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado.